no versículo 14 em diante. Mas nós vamos ler do 23 em diante, igreja, que a passagem contém 29 versículos. Vamos falar alguns e Deus vai nos revelar o resto, amém? Amém. Marcos, capítulo de número 9, versículo 23 em diante, a igreja encontrou, diga amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, levantou, e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-los? E Jesus lhe advertiu: essa espécie de demônios só é expulsa com oração e jejum. Amém, igreja? Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que está a tua palavra, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, venha falar com a tua igreja, Senhor. Me use em tuas mãos, que toda palavra que sair da minha boca, Senhor, venha ser revelada pelo teu Espírito Santo. Que nesse momento não venha ser mais o meu coração, a minha vontade, as minhas palavras, mas sim as tuas, Pai, em nome de Jesus. Confirma com vitória, a glória do teu nome. Amém. E a igreja pode tomar o seu assento. Amém. O Evangelho de Marcos, ele nos traz grandes referências sobre a vida de Jesus Cristo de Nazaré. Quando olhamos para este homem, dá até a entender que neste Evangelho, Marcos viveu na mesma época de Jesus. Porém não, ele apenas descreveu as histórias, mas não viveu na mesma época. Mas entendemos que, embora não tenha sido na mesma, ele fez questão de nos trazer mensagens sobre Jesus Cristo de Nazaré. Dentre os evangelhos, o Evangelho de Marcos, ele é o menor, contendo apenas 16 capítulos. Mas não tira o fato de, por ser o menor, conter grandes milagres da parte de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, observamos muitos milagres, certo que os maiores foram operados por Jesus Cristo de Nazaré, como ressuscitar mortos, curar paralíticos, coxos, cegos, como foi falado nessa noite. Porém, a Bíblia em si é um livro cheio de milagres, não apenas operados por Jesus, mas homens que Deus usou também para ser operado. A Bíblia é recheada de vitórias, mas a Bíblia também contém derrotas. E aí talvez você me pergunte assim: como assim, Ribas? Que a Bíblia, um livro inspirado por Deus, vai conter derrotas, sendo que Deus ele nunca perdeu batalhas? E eu me perguntei isso. Falei: Senhor, como pode a tua palavra conter derrotas, sendo que o Senhor nunca perdeu? E verdadeiramente, Deus ele nunca perdeu e jamais perderá batalhas. Mas ele fez questão de nos deixar passagens de homens como eu e você, que acabaram perdendo, que acabaram tendo a derrota. Deus, ele continua em seu perfeito estado, jamais perdendo, mas a Bíblia nos traz derrotas de homens, não por conta de Deus, mas pela falha do ser humano, ou talvez até um propósito de Deus. Mas talvez você pode estar pensando que eu estou falando besteira, mas eu vou te trazer na Bíblia então. Quando você olha para a história de Josué, você olha que ele foi um baita de um guerreiro usado nas mãos do Senhor, o sucessor de Moisés, o homem que libertou o povo do Egito. Josué, ele venceu uma das batalhas mais difíceis, que foi a muralha de Jericó. Só que ele perde uma das mais fáceis, contendo assim uma derrota. Quando a gente olha para Jó, a gente vê que ele perdeu tudo, teve a perda. Quando a gente olha para Davi, a gente vê que ele não em si perdeu,
mas ele desmantelou a sua família. Melhor dizendo, perdeu a autoridade como pai. Quando a gente olha para Elias, a gente vê que por causa de uma decisão, ele perde a direção e vai deserto errante. Mas o que é interessante, igreja, embora as percas, o propósito final não foi mudado na vida deles. Josué, ele perdeu a batalha, mas a promessa era: você vai entrar na terra prometida. Ele entrou. Jó, ele perdeu tudo, mas a promessa era: ele não vai blasfemar contra mim. E Jó teve tudo restituído em dobro. Davi, ele foi um péssimo pai, mas não tirou a promessa de ser um homem segundo o coração de Deus. Elias, ele andou em deserto errante, andou, mas não tirou a promessa de ser arrebatado pelo Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, às vezes as dificuldades vêm em nossas vidas, como já foi falado. Às vezes a gente ganha, mas às vezes a gente perde. Mas isso não muda o fato da promessa do Senhor estar sobre a nossa vida. A vitória que você tem não interfere na promessa que Deus fez para ti. Porque às vezes até a derrota vai concluir na promessa, igreja. Até a derrota vai nos trazer um resultado positivo lá no final. E como eu posso te explicar isso melhor? Às vezes você entrou aqui nessa noite atribulado. E aí quando tu olha para a Bíblia, ela te explica isso também. Lembra de Moisés quando ele está lá no monte orando? E as duas mãos para cima? As mãos para cima o povo prevalecia contra o inimigo. Mas Moisés, ele cansava. E nós cansamos, porque isso é do homem. E quando ele cansava, as mãos baixavam. E quem prevalecia era o inimigo. Eu não sei em qual estado tu entrou aqui nessa noite. Se é você prevalecendo ou o inimigo prevalecendo. Mas não muda o fato de que Deus é comigo e é contigo. Quando o inimigo prevalecia, as mãos estavam baixas. Só que a Bíblia relata que chegava dois homens e levantava as mãos de Moisés. Nessa noite, igreja, não são homens que levantarão as nossas mãos, mas é o Espírito Santo de Deus que leva as nossas duas mãos para cima. E ele te diz assim: não temas, porque eu sou contigo. É como se ele estivesse falando para Jeremias assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, Jeremias. Deus te fala assim: ainda que o inimigo prevaleça, não vai prevalecer contra ti. Ainda que o inimigo lute contra ti, ele não vai prevalecer, porque o Espírito Santo coloca as tuas mãos para cima nessa noite e te faz ganhar essa batalha. O pastor nos deixou bem claro aqui na sexta-feira. Às vezes pensamos que estamos cheios, com a mão para cima, orando, mas na verdade estamos vazios. Mas às vezes estamos fracos, com as mãos lá embaixo. E é então que nós somos fortes. Por quê? Porque é o Espírito Santo que levanta. Não é a nossa força que faz as mãos estar para cima, mas é o Espírito Santo de Deus que levanta elas para a gente vencer as batalhas. Agora eu vou entrar num contexto para a gente chegar na aplicação dessa palavra. E eu quero ser rápido para não tomar o tempo em si, mas quero que a igreja tente entender. Eu ia pregar sexta-feira, só que a mensagem que o Eliezer trouxe sobre os anjos batia muito o caminho. E aí foi me dada a oportunidade de pregar hoje. Só que Deus não deixou que eu mudasse o contexto. Então nós vamos seguir nessa direção que Deus me deixou desde semana passada. A Bíblia, ela vai nos declarar em Gênesis, o capítulo de número 1 e o primeiro versículo, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então entendemos que primeiro foi os céus, para depois ser a terra. Mas para a gente entender, a gente tem que saber que é mais de um céu. Por isso que está no plural céus. E onde a gente vai achar na Bíblia isso? Paulo, ele vai escrever uma epístola aos Coríntios, e lá ele vai falar que um homem foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas indizíveis, palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Então observamos que ele relata o terceiro. Então, pelo contexto, ao primeiro e ao segundo.
A Bíblia não fala de céu a mais, apenas até o terceiro. Entendemos que se há o primeiro, ele é esse céu atmosférico ao qual podemos ver, onde tem as nuvens e os nossos olhos podem ver. O segundo céu, o universo. E o terceiro é um céu que eu e você temos saudade. Este terceiro céu é simplesmente aonde o Deus Todo-Poderoso está lá olhando para nós neste momento. Este céu é um céu onde não haverá mais choro, onde não haverá mais morte. E é um céu que eu e você vamos se ver. Olha para o seu irmão e fala assim: vai se acostumando, que lá no céu, vai ser eterno. Entendemos então que há o terceiro céu aonde Deus está. Após ter o céu, Deus então tem a criação dos anjos. E os anjos, eles vêm com um único propósito: adorar a Deus. Este era o propósito dos anjos, fazer adoração ao Senhor. E a Bíblia, ela nos relata uma vasta hoste de anjos. Porém, apenas 2 são registrados, que é Miguel e Gabriel. Peço que a igreja não se canse, mas que continue com os ouvidos atentos à palavra de Deus. Os anjos são definidos em categorias: arcanjos, serafins, querubins, anjos com autoridade e anjos ministradores. De acordo com a Bíblia, os anjos possuem várias características e executam hoje diversas funções na terra. Como, por exemplo, aqui os nossos olhos humanos vê apenas o irmão, a irmã. Mas nos olhos espirituais há anjos observando o comportamento da congregação. Tem aquele anjo que está vendo talvez o irmão, que já está pensando na semana, está pensando no trabalho, está pensando na janta, está pensando no que tem que fazer. O anjo está vendo. Mas tem aquele irmão que está ouvindo a palavra e está pensando: glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. O anjo, ele observa o comportamento da congregação, e isso é bíblico. Os anjos, eles trazem resposta de oração. E eu creio que nessa noite tem resposta de oração para a igreja. Os anjos, eles nos fortalecem e lutam contra as forças do mal. Também levam os salvos ao céu. Mas sabemos que também os anjos são seres que servem, superiores a nós, mas são seres que servem. Então, anjo não tem que ser adorado, mas quem tem que ser adorado é Jesus Cristo de Nazaré. Mas eles servem como nós. Porém, a Bíblia vai nos relatar sobre a criação de um grande anjo. E eu sei que talvez você já ouviu falar disso. É o inimigo, a qual tenta todos os dias contra a nossa vida. E a Bíblia vai nos relatar sobre a criação dele. E lá em Ezequiel capítulo 28 vai nos relatar assim: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Este Éden não é o Éden da criação de Adão e Eva. O primeiro Éden foi constituído lá no céu, não esse que depois houve a criação do homem. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido, o único ungido por Deus, para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo. Estava no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito. Aí tem gente que fala assim: como pode Deus criar algo ruim? Como pode existir tanta maldade? Certeza que Deus criou. Só que não. Deus, ele criou, hoje, como muitos falam, Lúcifer, mas não é o nome correto, mas vamos entrar assim. Ele criou ele perfeito. Ele era perfeito. A decisão dele é que corrompeu ele. Deus, ele não cria nada ruim, igreja. Deus, ele só cria coisas boas. Deus, ele só cria coisas maravilhosas. E ele era perfeito. A Bíblia nos relata. Só que vai falar assim: eras perfeito nos teus caminhos,
achou iniquidade em ti. Iniquidade, coletivo de pecados. Então observamos que Deus ele está no seu trono. E ele cria esta estrela da manhã, que é o nome que traz para ele. Traduzindo no hebraico, luzeiro. Este era o verdadeiro nome, porque hoje é um anjo caído. Está lá, cria luzeiro e os demais anjos. Deus, tente imaginar comigo, um monte muito alto. E Deus ele está lá em cima, assentado. Os anjos não ficam lá em cima com ele, mas eles ficam embaixo, no Éden, ao redor do monte de Deus. Ao redor do trono existem apenas 4 querubins e 24 anciões, e as pedras afogueadas que moviam o trono de Deus. E logo você vai entender o porquê que moviam. Os anjos habitavam embaixo do santuário, e a função era louvar. Conforme eles adoravam, glorificavam, as pedras eram afogueadas. Essas pedras afogueadas, elas eram levadas até o trono de Deus, porque através do louvor dessas pedras criadas, o trono se movia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Então passava tempo e isso foi acontecendo. E eu não vou dizer dia e noite, porque eu creio que isso começou a existir na criação do sol e da lua. Mas passou um tempo. E digamos que a produção, um exemplo, tá? A produção dessas pedras eram para ser 5.000, que subiam até o trono de Deus. Passou um tempo e começou a subir 4, começou a subir 3, começou a subir 2. Ou seja, algo estava acontecendo ali embaixo. Nisso, a Bíblia nos relata, Isaías, o capítulo de número 14, e eu vou ler para a igreja, rapidinho. Vamos seguir que eu não dá aqui. Enfim, acontecia essa produção até que Luzeiro, ele colocou em seu coração que faria um trono acima do trono de Deus. Ele fala assim: subirei as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deus, pela sua infinita sabedoria, já sabia que isso ia acontecer. Então acontece que o quê? Ele traz um terço da parte dos anjos junto com ele, que ajudam ele a fazer esse comércio no céu. Isaías 14:12, amém. Aqui ó, Deus abençoe, pastor. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foste atirado da terra, tu que derrubava todas as nações. Aqui ó, o 13. Afinal, tu costumavas a declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas e me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado, o alto norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Aí, bíblico, referência para os irmãos não acharem que eu estou falando heresia. Então começa a ocorrer o comércio ali embaixo. Deus vê e joga por terra um terço da parte dos anjos. Já vou sair desse assunto, igreja. Só que a terra não é essa terra que estamos hoje. É uma dispensação. Agora, Deus começa a criar o homem. E aí vamos para a segunda criação. Deus começa a criar primeiro ele cria o sol, a lua, a divisão e várias coisas como nós sabemos. Aí ele vai para o homem, faz a criação do homem. E eu tenho comigo em mente Deus criando o homem. E quando ele cria, ele sopra algo de dentro dele para o homem, que é o que nos mantém vivo, que é o fôlego da vida. E eu imagino o luzeiro, ou melhor, este anjo caído já, olhando isso. E por rebeldia dele, ele se desprende de onde ele estava e vem para a terra atormentar o homem. Então ocorre a queda de Adão e Eva, e aí entra o pecado, ou o livre-arbítrio também, o bem e o mal. Entendemos essa parte?
vai nascer uma promessa, que do ventre da mulher nasceria um, que a serpente pegaria no calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Nasce a promessa. Só que essa promessa só vai se cumprir lá em Mateus, quando Jesus ele nasce. E é ele que pisa na cabeça da serpente. Entendemos essa parte, agora vamos para a aplicação do texto. Jesus, no capítulo de número... um capítulo anterior a qual nós lemos, ele está no monte, na transfiguração. Junto com ele sobem 3, de 12 discípulos, 9 ficam. Por quê? Porque 3 estavam preparados para ver o sobrenatural de Deus. Quando Jesus ele desce do monte e se aproxima dos demais que estavam embaixo, ele vê uma roda de pessoas discutindo. E a discussão era acerca de um menino que estava com um demônio dentro dele. Então Jesus, ao se aproximar, ele começa a observar a discussão. E aí nós entramos num ponto. Ali havia o menino, o pai, os discípulos e os escribas nessa reunião. E o pai ele quer buscar a cura do filho. Agora pare e pensa comigo. A Bíblia vai nos declarar que esse menino estava desde a infância. Não sabemos quanto tempo exato, mas entendemos que o pai, em certo momento, ele vai buscar libertação. E é nesse momento em que ele resolve falar assim: eu vou buscar libertação, o inimigo se levanta. Nas nossas vidas não é diferente, igreja. Quando nós decidimos, eu vou mudar, eu vou buscar libertação, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, é aí que tudo se levanta. Quando tu fala assim, eu vou ler a Bíblia, meu Deus, o celular não para, o sono vem, é uma tribulação. Porque você está se levantando para se aproximar de Deus. Quando você fala assim, eu vou entrar na campanha firme e forte, chega o segundo domingo, já vem o cansaço. Fala, meu Deus, será que eu consigo ir hoje? Amanhã eu tenho que trabalhar. O inimigo se levanta e ele se posiciona para fazer com que a gente perca. Não foi diferente na vida deste homem. Quando ele falou assim, eu vou buscar a libertação, começou a vir as dificuldades. Mas por que, igreja? Quando a gente se aproxima de Jesus, a gente tem resposta. E tem uma coisa que o inimigo sabe, é que ele não pode tentar contra Jesus. E é por isso que ele vai fazer de tudo para que você não se aproxime. É por isso que ele vai fazer de tudo para que você pare, para que você quebre aquele propósito que você fez com Deus. Porque ele sabe que se você se aproximar de Jesus, você vai ter vitória. Só que eu tenho uma coisa para ti nessa noite. A Bíblia nos fala que ele está aonde tem 2 ou mais reunidos em seu nome. Então eu não sei se quando você estava lá fora, você estava longe ou perto. Mas eu sei de uma coisa, ele está aqui nesse momento e você está perto dele. Então aproveite para adorar e botar nas mãos dele aquilo que você precisa. Lá fora eu não sei como é que está, mas aqui dentro você está com a presença dele do seu lado. Foi pedido aos discípulos que expulsassem aquele espírito imundo, mas eles não conseguiram. Aí eu me perguntei por quê que eles não conseguiram operar um milagre, sendo que foi dada autoridade para eles para expulsarem demônios em nome de Jesus. Aí Deus me fez entender que quem está longe de Jesus não vê e não opera milagre. Por que não vê e não opera? Porque no monte eles já não subiram, então não viram o sobrenatural de Deus. E lá embaixo eles não tiveram força porque eles estavam longe, fisicamente sim, mas principalmente espiritualmente de Jesus. Mas nessa noite, eu creio que aqui é uma igreja que está ao lado de Jesus todos os dias. Porque é uma igreja que está orando de madrugada, que está orando de noite. Me fala que quem que chega em casa, antes de dormir, vai botar a joelha no chão e vai orar hoje. Quem que vai botar a joelha no chão e vai orar hoje? Sabe o que é isso? É que você está próximo do Senhor, igreja. É que você está próximo espiritualmente. Fisicamente estamos longe, mas espiritualmente estamos conectados com Ele dia após dia.
mais interessante é que o filho, ele estava endemoniado. Só que uma coisa o inimigo não tirou dele. O inimigo tentou fazer tudo, mas uma coisa o filho não perdeu: o direito de ser chamado de filho. Ainda que você venha com muitas coisas, que você venha carregado de problemas e tribulações, que porventura você tenha cometido até um pecado, isso não te tira o direito de ser chamado de filho de Deus. E o inimigo jamais vai conseguir fazer isso por ti, porque eu estava lá no mundo um dia, mas eu era chamado de filho. Você estava lá no mundo, mas você era chamado de filha e de filho, porque nós somos escolhidos. Não deixe o inimigo fazer você pensar que você não é mais filho. Somos filhos e temos uma herança, temos uma promessa, que é um dia habitar nesse céu, igreja. Então não deixe que a dificuldade faça pensar que você não tem mais o direito de ser chamado de filho. O menino não teve. Ele foi chamado de filho. O pai fala: trouxe o meu filho, que está endemoniado, mas não deixou de chamar de filho. Interessante é, o pai, ao chegar nos discípulos, ele tenta resolver, só que os discípulos não conseguem. Quando Jesus vem, a multidão vai até Jesus, só que quem chama a atenção é o pai, porque o pai sai falando: mestre, trouxe meu filho, trouxe meu filho. O que eu entendo com isso? Ele não perdeu tempo com quem não pode resolver o problema dele. Se os discípulos não resolvem, ele vai para Jesus. Irmão, se eu não conseguir dar um conselho para você, não perca tempo comigo, vai para Jesus, vai para o joelho, igreja. Se eu não conseguir te dar um conselho que vai satisfazer o teu coração, vai para Jesus. Ele simplesmente falou: se vocês não resolvem, eu vou para quem resolve. E ele resolve, e ele está aqui nessa noite, igreja. Porém, um ponto mais interessante disso tudo, a gente observa que Jesus, ele chega, ele trata primeiro com os escribas, fala assim: o que vocês estão discutindo? Depois ele vai tratar com os discípulos e com a multidão, fala assim: geração incrédula e sem fé. Depois ele trata com o pai e por último o filho. Mas quem tinha um problema? Quem tinha um demônio? Era o filho. Jesus, ele podia chegar e curar o filho e pronto, acabou. Mas não adianta ele curar só o filho e deixar os outros com os problemas. Ele tinha que tratar primeiro com quem estava lá, para depois operar um milagre no filho. Se Jesus, ele só opera o milagre e cura, ele não ia ensinar os escribas, os discípulos e o pai. Mas por que eu falo isso? Os escribas eram mestres da lei, conheciam de cor. Só que Jesus, ele quis mostrar para eles que apenas eu conhecer a Bíblia não me traz efeito na minha vida. Mais do que conhecer a Bíblia, igreja, a gente tem que aplicar ela dia a dia. Não adianta eu saber a Bíblia de cor e salteado se eu não viver a Bíblia. Eu preciso viver ela. Jesus queria mostrar para eles: que adianta vocês saber de tudo se vocês não vivem? Mas nós somos diferentes hoje. Nós conhecemos a Bíblia, mas nós aplicamos também a igreja. Não pense que você está aqui, mas você não aplica a Bíblia. Você está, porque você não viu Jesus, mas você tem fé o suficiente para Ele te salvar. Você está aplicando a Bíblia. Aqui é uma igreja que, se precisar, ela abraça, se precisar, ela conforta, se precisar amparar a viúva e o órfão, ela ampara. Então, essa mensagem não quero dizer que a igreja não segue a Bíblia, mas é para mostrar aos irmãos para que sempre continue assim. Porque o nosso erro é da gente cair no comodismo, achar que está tudo bom. Não, é sempre um pouquinho mais para Jesus. Mas observamos então que Jesus, ele vai tratar com escribas, mostrando para eles que eles tinham que ter o crescimento de aplicar a palavra. Ele vai tratar com os discípulos, mostrando que eles têm que sair de discussão e começar a resolver o problema. Como? Com oração e com jejum. Só que o principal
ele trata com o pai. Porque o pai ele vai levar o filho. Só que o pai não percebe que ele tinha um problema. Jesus ele começa a perguntar para o pai. O menino lá endemoniado, espumando pela boca, se recontorcendo. E Jesus ele olha para o pai e fala assim: quanto tempo está acontecendo isso? Olha ver se faz sentido. Um menino endemoniado, em vez de Jesus curar, Jesus ele olha para o pai e fala assim: quanto tempo? Aí o pai pensa: o que isso faz para Jesus saber o tempo, se ele é um Deus todo-poderoso? Mas Jesus precisava tratar com o pai. Ele fala assim: quanto tempo? Aí o pai fala: desde a infância. Aí Jesus te pergunta nessa noite: quanto tempo tu está sofrendo com esse problema? Quanto tempo que isso não se resolve? Quanto tempo que tu está chorando? Quanto tempo que essa dor está aí no teu peito? Quanto tempo que você está clamando e parece que não está vindo? Quanto tempo? Deus ele opera milagres. Mas quanto tempo ele quer saber? Que está doendo aí dentro de você? Quanto tempo que você está tantas noites sem dormir? Quanto tempo que você está chorando por algo que já passou? Quanto tempo, igreja? Se há um tempo que isso não foi resolvido ainda, é porque falta alguma coisa. E a gente está numa campanha de cura e libertação. Só que antes de Deus libertar a nossa família, igreja, Ele vai ter que libertar a gente primeiro. Não adianta Deus tratar lá em Caxias do Sul se Ele não tratar comigo primeiro. Não adianta Deus tratar lá na tua mãe, no teu pai, no teu irmão, no teu marido, na tua mulher, se Deus não tratar contigo primeiro. Nós primeiros temos que ter um encontro com Deus, igreja. Jesus envolve o pai na história perguntando quanto tempo. Aí ele fala: desde a infância. E ele vai falar assim: Senhor, tu podes fazer alguma coisa? Aí Jesus: se podes? É muito interessante. Jesus fala assim: se podes? Ele fala assim: tudo é possível, mas para aquele que crê. Tudo é possível. Quando eu falo que tudo é possível, ou melhor, quando a Bíblia fala que tudo é possível, igreja, não é tudo que eu quero, mas é tudo que eu quero de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Não é eu quero um carro, mas esse carro vai me tirar da presença de Deus, Deus não vai me dar um carro. É tudo que eu quero de acordo com o que vai me manter na presença e vai me dar crescimento espiritual. Então ele fala assim: tudo é possível para aquele que crê. Aí que Jesus trata o pai. O pai pensou: meu Deus, ele está desde a infância assim. O tempo que eu estou passando era uma coisa só que eu precisava ter. Mas é algo que eu não posso tocar. É algo que eu não posso ver. E esse algo, igreja, se chama fé. O que faltava para o pai era algo que ele não podia tocar, ele não podia ver, mas era um sentimento. Ele precisava ter fé que o milagre ia acontecer. Deus está falando para ti nessa noite: independente do tempo que você passou, tenha fé que agora vai ser diferente. A fé é um sentimento que a gente tem que exercitar. Não é a fé só na libertação, não é a fé só na cura, mas é fé em coisas mínimas. É fé que eu vou sair daqui, vou atravessar essa rua e não vai vir nenhum carro, eu vou atravessar só eu. É fé. A fé não pode ser só no momento em que eu preciso, que eu estou buscando tanto. A fé ela precisa ser em todos os momentos. Para que no momento em que a gente realmente vai precisar daquela fé, aí a gente tem. Porque se a gente exercitar só a fé no momento mais difícil, igreja, a nossa fé vai continuar pequena. Mas quando a gente exercita ela nas coisas mínimas e grandes, a nossa fé sempre vai ter um padrão. É aquela fé de eu chegar no meu trabalho amanhã e fazer tudo do bom e do melhor, e o meu chefe me dar um elogio. É a fé de eu chegar amanhã e ter muitas máquinas para eu arrumar, é já planejar com fé. E Deus vai operar um milagre. O pai percebe: o que me faltava era fé.
Aí Jesus opera um milagre. Espírito, sai. Sai o demônio. O menino foi liberto. Glória a Deus, aleluia. Só que o povo veio, o menino continuava deitado. E aí uns começam a falar, ele morreu. Vamos voltar um pouco, pulei uma parte. O inimigo, ele deixou o jovem mudo e surdo. Mas por quê que ele fica mudo e surdo? O que o inimigo quer fazer com a gente hoje? Que a gente não fale que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus liberta. Mas ele não quer também que a gente escute que Jesus é bom, que Jesus cura e que Jesus liberta. Por quê? Quando ele estava lá em cima, ele sabia o quanto era bom adorar a Deus. Só que ele sabia o quanto é bom também escutar a voz de Deus. E hoje, nas nossas vidas não é diferente. Ele quer que a gente se cale. E pode ter certeza, irmãos, que ele vai querer fazer de tudo que a gente se cale. E fazer de tudo que a gente não escute. Só que Jesus, ele está aqui nessa noite para operar um milagre. Então, se você pode adorar, adora a Deus, igreja. Se você pode adorar, adora a Deus. Sabe por quê? As pedras afogueadas eram o que moviam o trono. Só que hoje não é mais assim. Hoje é um incenso. Como incenso? Deus, ele deu o Espírito Santo para que esteja conosco. E conforme você está aqui dando glória a Deus, não só aqui, mas na sua casa, no seu trabalho, você está glória a Deus, aleluia, como Deus é bom, como Deus opera, meu Deus, ele conta testemunho, e o nome do Senhor é glorificado, vai criando um incenso, e esse incenso ele começa a subir, os anjos vêm e pegam, e levam até o trono de Deus, e o que faz mover o trono de Deus, sabe o que é? É o teu glória a Deus. O que faz o trono de Deus se mover hoje é o teu aleluia. O que faz o trono de Deus se mover hoje é o teu bendito seja o nome do Senhor. Hoje somos nós que movemos o trono de Deus através da nossa adoração, igreja. E é por isso que Ele quer que você fique quieto. Mas não permita que Ele faça isso contigo. Mas continue glorificando e adorando a esse Deus. Eu vou encerrar já, igreja. O espírito sai e o menino fica como morto. E o povo pensa que ele tinha morrido, na verdade. Mas não. E aí que é o mais interessante. Parece que Jesus fez isso de propósito. O menino fica deitado e todos pensam, meu Deus, ele morreu. Só que aí Jesus ele chega e ele pega pela mão do menino e levanta. Querendo mostrar assim, que o único que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte é Ele. O inimigo ele não pode fazer mais nada do que tentar nos atrapalhar. Só que Jesus, Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Pensaram que aquele menino tinha morrido, mas Jesus levantou. E se ele tivesse morrido? Não importa. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele tem poder, porque Ele é Deus. E Ele tem poder para resolver o teu problema nessa noite. Ele tem poder para ressuscitar aquilo que estava talvez morto dentro de você. Porque Ele é Deus. Concluímos isso, igreja. 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Tem muitos que dizem, o Senhor demora, o Senhor atrasa. Não. O Senhor Ele não demora. Bíblia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Mas ao contrário, Ele é paciente com nós, não querendo que ninguém pereça, que ninguém pare, que ninguém morra na fé, mas sim que todos cheguem a um arrependimento. Eu não sei o que tem trancado o teu coração, mas nessa noite abre ele com Jesus. A libertação ela tem que chegar primeiro em você. Você tem mais uns dias de campanha, mas deixa Jesus operar primeiro na tua vida essa libertação, porque Ele quer que todos cheguem a um arrependimento. Aí eu quero perguntar para a igreja: se entenderam a diferença entre o bem e o mal?
Enquanto um disse assim: eu serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia vai nos declarar que Jesus é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, assumindo a ordem de servo humano. Enquanto um tentou ser semelhante, Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou, para que hoje possamos ter a oportunidade de estar aqui. Está valendo a pena o que ele fez por mim e por você. E saiba de uma coisa: eu não sou salvo porque eu prego, eu não sou salvo porque eu louvo, eu não sou salvo porque eu adoro. Isso me conduz a um caminho, mas o que vai realmente me salvar é a graça. O que realmente vai te salvar é a graça. É um amor não merecido. É isso que vai nos conduzir até este descanso. A igreja pode se colocar de pé em nome de Jesus. Santos irmãos, com a paz do Senhor. Amém.
Onde está a morte, o teu aguilhão? E onde está o inferno, a tua vitória? As portas do inferno, igreja, não vão prevalecer. Mas enquanto nós continuarmos orando e jejuando, creia que você saiu nessa noite renovado pela presença de Deus. Senhor, meu Deus eterno, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa mensagem. Que toda a honra e toda a glória venha ser dada a ti, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, para a glória do teu nome. Amém.